A Rússia usou o Brasil para preparar uma série de espiões que atuariam na elite de seus programas de inteligência. É o que mostra uma reportagem do jornal The New York Times. Hoje, no país, eles ganhavam novas identidades e viviam uma vida acima de qualquer suspeita, até que estivessem prontos para alçar voos maiores. Espiões apagaram ou apagavam o passado russo ao chegarem aqui no Brasil. Segundo o jornal, eles abriam empresas, faziam amigos, construíam família, como parte da criação de uma nova identidade. O objetivo não era espionar o Brasil, mas se tornar brasileiro. Quando estavam prontos, eles seguiam para países da Europa, Estados Unidos ou Oriente Médio, onde, enfim, entravam em ação. A reportagem do New York Times conta que a PF vasculhou milhões de registros de identidade em busca de padrões. Até agora, foram identificados pelo menos 9 agentes russos com identidades brasileiras falsas. A investigação já alcançou pelo menos 8 países e teve o apoio do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, de Israel, da Holanda, Uruguai e também de outros países. Em abril de 2022, cerca de 2 meses depois de a Rússia invadir a Ucrânia, a CIA, a inteligência norte-americana, enviou um alerta aqui para o Brasil. Na mensagem, dizia que um agente da inteligência militar russa havia se candidatado para um estágio no Tribunal de Haia, na Holanda. Na Holanda, no mesmo período, a corte começou a investigar crimes de guerra da Rússia na Ucrânia. Assunto para a nossa entrevista com Augusto Teixeira, coordenador do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional da Universidade Federal da Paraíba. Ô Augusto, bem-vindo, boa noite. Professor, a gente está vivendo num mundo tecnológico, né? Internet, satélites. Por que a Rússia ainda investiria em espionagem humana? O microfone. Boa noite, excelente indagação. Bem, o principal aspecto é que, não obstante tenhamos um mundo com várias formas de coleta de dados, como meios satelitais, elementos eletrônicos, cibernéticos, a chamada inteligência humana ela ainda tem um valor inestimável, especialmente pela possibilidade de possuir a coleta de informação contextualizada com valor cultural, tal como a capacidade de sustentação de vínculos e redes com atores ligados ou não a estados de potencial interesse. Entretanto, o caso do Brasil aparece ser mais relevante não para a espionagem do Brasil em si, mas pelo potencial de camuflagem que a identidade brasileira promove para o potencial espião russo para ações no exterior, o que, de certa forma, coloca um holofote importante sobre o Brasil dentro de sua potencialidade como potencial vespeiro de espiões, não apenas para a Rússia, mas também para outras nacionalidades. Professor, boa tarde. Prazer ter o senhor aqui. Uma das coisas que... Ai, Jesus, desculpa. Oh, meu Deus do céu. Uma das coisas que eu estava lendo a matéria do New York Times, contando toda a história, né? E uma das coisas que a gente consegue aprender de lá é que o Brasil, né, a Polícia Federal Brasileira, conseguiu uma coisa que várias outras polícias não conseguiram, vários outros serviços de inteligência não conseguiram, que é exatamente e silenciosamente ir desmantelando essa linha de montagem de espiões. Né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito, não sei se o senhor tem conhecimento, mas como é que é essa relação da Polícia Federal com outros países, como é que funciona essa integração policial? Perfeito, Sakamoto. Bem, o Brasil, especialmente sua Polícia Federal, possui não apenas o serviço de polícia judiciária fundamental, mas tem ações no campo da inteligência e contra-inteligência. E é interessante observar que existe uma cooperação técnica de longuíssima data, não apenas da Polícia Federal com países europeus e da América Latina, mas especialmente com os Estados Unidos. O que, em grande medida, gera um elemento, de um lado, de confiança entre diversos atores que fazem cursos em ambos os países e também trocam informações, tal como o adensamento de redes institucionais em que você tem a transmissão de informações que podem ser sensíveis dentro de agendas de interesse recíproco, como, por exemplo, esse alerta em virtude da potencialidade de espiões russos dentro do território brasileiro. Isso ocorre também, Sakamoto, em questões como terrorismo, ou de grupos que potencialmente possam estar financiando o terrorismo. O que, por outro lado, nos traz a atenção de que os mecanismos da chamada contra-inteligência têm que trabalhar e ainda melhor,
não apenas no escopo da Polícia Federal, mas essencialmente dentro do sistema de inteligência que deveria ser liderado pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Esta, sim, deveria estar sendo o órgão protagônico deste descobrimento desta rede. A Polícia Federal aparecer e ganhar os créditos nos faz indagar onde está a nossa Agência Brasileira de Inteligência, que é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, chamado SISBIN. Ou seja, é importante celebrar a observação desses atores externos e puni-los, caso descumpram a lei, como é o caso, mas, por outro, observar a qualidade da atuação do nosso serviço de inteligência, que, no caso, deveria ser muito mais a BIM do que a PF. Perfeito. Agora, por que o Brasil, né? Por que o Brasil é escolhido? Olha, o Brasil tem algumas características muito importantes. Primeiro é o fato de que é um dos países mais miscigenados do mundo, o que em grande medida você pode ter uma pessoa com aparência ou fenótipo árabe, judeu, uma pessoa negra, branca, morena, com características asiáticas ou subsaarianas dentro do mesmo país. Segundo aspecto é a força do nosso passaporte, que tem a facilidade de entrada em diversos países do mundo, sendo um dos mais poderosos nesse sentido. E um terceiro aspecto não menos relevante é que você tem diversas facilidades, em virtude de fragilidades institucionais do país, para o acesso a documentações. É importante, por exemplo, salientar que apenas muito recentemente temos um documento nacional de identidade, em que cada estado da federação pode emitir uma identidade própria, permitindo com que atores que tenham falsificação de registros civis possam tentar se tornar brasileiros e ter documentos em cada estado da federação. Se isso pode ser aproveitado por criminosos costumais dentro do Brasil, imagine por um ator internacional treinado para ações de espionagem no exterior. Então, é uma vulnerabilidade que nós temos em relação à nossa produção de documentos e dados que muito tardiamente aparece em situações como essa, através de um esforço que não é apenas brasileiro, ao que parece, mas também de monitoramento de redes por parte dos Estados Unidos, que tem uma relação silenciosa de competição estratégica com a Rússia, não apenas na Europa, mas inclusive no próprio Brasil. Perfeito. Professor Augusto Teixeira, obrigado pela entrevista, professor. Um abraço para o senhor, uma boa noite. Boa noite, agradeço imensamente a oportunidade de conversar com os senhores. Até mais. Um abraço. Obrigado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confrontou o líder da África do Sul, Cyril Ramaphosa, dizendo que o país adota uma abordagem racial que equivale a um genocídio de brancos. Não, você não ouviu errado. Ele disse que há uma abordagem racial que equivale a um genocídio de brancos na África do Sul. Trump até exibiu um vídeo que supostamente mostrava evidências de um genocídio de brancos e disse que esperava receber uma explicação. Aí, ó, ele falou no Salão Oval, na frente de jornalistas, parecido com o que ele fez com o Zelensky da Ucrânia. Vamos ver esse momento. Articles over the last few days, death of people, death, horrible death, and those people in many cases are being executed. They're being executed, and they happen to be white, and most of them happen to be farmers. And that's a tough situation. I don't know how you explain that. How do you explain that? They're taking people's land away, and in many cases those people are being executed, and in many cases it's not the government that's doing it, it's people that kill them and then take their land, and nothing happens to them. But we have thousands of people that want to come into our country. Those people were all killed. Have they told you where that is, Mr. President? No, I'd like to know where that is, because this I've never seen. Sakamoto, e aí, esse genocídio de brancos na África do Sul? Não há um genocídio de brancos na África do Sul. Houve um genocídio de negros na África do Sul. O regime do apartheid, né, que foi implementado, né, por descendentes de europeus brancos que migraram para a África do Sul e que controlaram a política e as terras por muito e muito tempo, é que implementaram um regime indigno, violento, que as pessoas que não têm memória ou que estavam, tipo, jogando bola na hora das aulas de história, não vão lembrar, mas que, na verdade, chocou o mundo inteiro, transformou a África do Sul num pária internacional durante muito, muito tempo, né? A luta de Nelson Mandela
né? Ela reflete isso, passou muito tempo na cadeia, lutando contra esse sistema, né, racista, esse sistema genocida, né, sistema violento. E aí, depois, né, com as mudanças, ele assume o poder, né? E aí o que acontece? O Trump, ele recentemente ele aceitou, né, a vinda de brancos, né, normalmente brancos ricos, né, mas brancos para os Estados Unidos sob a justificativa de que seriam refugiados, diante de um processo de reforma agrária que estava sendo tocado pelo governo da África do Sul, né? Então, o que acontece é o seguinte: se ele tem alguma reclamação com relação ao processo de reforma agrária, que fizesse isso através dos canais políticos e diplomáticos, mas o que o Trump tem feito é utilizar essa questão na África do Sul, inverter os papéis como ele sempre faz, para alegrar uma parte da militância interna dos Estados Unidos, lembrando que Trump, inclusive, foi eleito com voto de supremacista branco, né? Sim. Ai, você está dizendo que todo eleitor do Trump é supremacista branco? Não, pequeno gafanhoto. Eu estou falando que ele foi eleito com os votos também de supremacistas brancos e de gente dodói da cabeça que acha que brancos são melhores que negros ou negros são melhores que brancos. Então, o que que a gente tem no final do dia, né, é uma situação insana, né? Ele faz uma emboscada no Salão Oval, dá um sermão no presidente da África do Sul, né? Ao que tudo indica, com vídeos que não puderam ser nem verificados, nem checados, né? Nem verificados com relação à origem, né? E com isso você vai criando uma seguinte situação: qual que é o chefe de Estado que vai querer se encontrar com Trump no Salão Oval? Né? Porque ele teve a emboscada contra ele e o Didi Vance fizeram uma emboscada contra o Zelensky, agora a emboscada contra o presidente da África do Sul, né? Quem é que vai ter? Ou de repente, eventualmente, os ditadores podem ficar tranquilos, porque o Trump, inclusive, tem um tratamento mais cordial com aqueles de governos autoritários, né? Grandes, pequenos, etc. Tem um tratamento mais cordial. Agora, com pessoas que, em tese, são aliadas dele, tá ficando difícil. Verdade. Beto, e aí? Não, sem dúvida. Começo concordando com o Sakamoto. Virou cilada ir para Casa Branca. Agora vai ser difícil que alguém se habilite, porque ninguém vai querer bater palma para louco dançar. Eu acho que é a dose de radicalismo, extremismo diária do Trump, seja, né, a carniça para alimentar a sua matilha, aqueles papéis, né, que cumpre os diversos papéis, né, quando o Trump fala essas barbaridades, ele quer alimentar, né, a sua matilha mais feroz, ao mesmo tempo que funciona de cortina de fumaça para alguma coisa que ele não esteja disposto a discutir, ou uma forma de chocar o mundo para ir anestesiando a audiência para as barbaridades que ele vai vindo fazer. Então, assim, é uma forma de... A gente viu isso em escala doméstica com os 4 anos do Bolsonaro e agora vê o Trump fazendo isso em escala global. Mas, de novo, como eu comentava no episódio, bom, enfim, acho que a gente tem que fazer uma discussão importante. Isso, de novo, em vez de ele falar, né, do que acontece do racismo estrutural norte-americano, né, por que o país dele tem um movimento chamado Vidas Pretas Importam, o que aconteceu no país dele. Para fazer isso, ele vai se esmiscuir no país alheio. Não resolve os problemas próprios, ele foi eleito para resolver os problemas dos norte-americanos, mas fica se metendo em outros países, não para resolver, mas para causar confusão, com barbaridades desse nível. É uma estratégia da extrema-direita global. A gente viu como o Chega, que foi eleito partido de extrema-direita em Portugal, que teve uma votação expressiva, 25% dos votos no último domingo, foi o primeiro partido da história dos últimos 50 anos em Portugal que negou, por exemplo, a Revolução dos Cravos como um legado democrático do país. Então é a extrema-direita fazendo isso, negando o apartheid, inventando racismos reversos, né, esse tipo de discurso que, como a gente viu no caso da magistrada do TSE brasileiro, é fruto de um racismo estrutural, de uma cultura. A gente viu o Bolsonaro durante anos dizendo que, né, destilando todo o preconceito racial dele e depois dizendo que não era racista porque tinha o sogro negro e outras
pérolas por esse estilo. Então, esse eu acho que é um reflexo muito ruim da extrema-direita, que vai tentando antagonizar com valores civilizatórios que eram conquistas históricas. Acho que ele se equivoca porque, como eu comentava, ele está se esmiscuindo num tema doméstico sul-africano. Quando ele faz isso, ele está ajudando o presidente sul-africano, embora haja um constrangimento, ele traz a população africana, a opinião pública africana para o lado do presidente e contra as medidas absurdas dessa história dele de racismo reverso, de apartheid contra os brancos. Então, acho que acaba sendo um tiro no pé e que o Trump com isso não se dá bem. Eu queria só fazer um comentário brevíssimo, Diego, se me permite, do tema anterior da Rússia, dos espiões russos. Claro. Na matéria do New York Times também comentava que os Estados Unidos gostaria de atrair, de que esses espiões russos fossem enviados para os Estados Unidos. Eu acho que poderia ser eventualmente uma boa ideia a gente mandar 1 ou 2 espiões e os Estados Unidos mandar o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos, 2 prófugos da justiça brasileira, para cá. Acho que seria uma boa troca. Fica a sugestão para o Mark Rubio. Não sei se ele vai querer gostar muito dessa sugestão, não.